Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Letícia Semin, da Secretaria de Comunicação do TRT de Santa Catarina e vou conduzir essa live promovida pelo Serviço de Educação Corporativa do Tribunal, com o objetivo de explicar o funcionamento da Justiça do Trabalho, falar sobre a conciliação e também sobre a atuação do tribunal durante a pandemia. O evento é uma atuação, ou melhor, o evento é uma ação do Programa de Visitação Pública do TRT-12. Criado há quase 2 décadas, o programa ele tem o propósito de apresentar o tribunal aos estudantes de direito e também aos cidadãos interessados em conhecer um pouco mais sobre a justiça do trabalho. Só nos últimos 10 anos foram recebidos cerca de 6.200 alunos, mas em função da pandemia, a visitação está suspensa e recentemente a atividade então passou para um formato 100% online. E para acessar, basta entrar no site do tribunal. E para fazer, então, a nossa primeira palestra ao vivo de apresentação do tribunal, a gente convidou o juiz gestor de estratégia e metas do tribunal, Roberto Nakajo. O doutor Nakajo é também gestor regional de execução do TRT, coordenador do Núcleo Permanente de Conciliação e do Centro de Conciliação de Segundo Grau. Ele ainda é coordenador operacional do LIODES, o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E antes de começar, eu só gostaria de lembrar que esse evento vai ter duração de 1 hora e que ao longo da nossa transmissão, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode enviar pelo chat, que ao final o Dr. Nakajo vai responder. E lembrando também que tem uma lista de presença que vai ser disponibilizada no nosso chat e é importante que o aluno preencha essa lista para receber o certificado. Eu passo agora, então, a palavra ao Dr. Nakajo. Dr. Nakajo, seja muito bem-vindo. É com você. Letícia, obrigado pela recepção. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite de apresentação do nosso tribunal nessa nova modalidade de visita virtual. O interessante dessa nova modalidade de visita virtual, eu fui avisado de que nós temos diversos alunos da Bahia conhecendo o Tribunal de Santa Catarina. E essa visita só foi possível, claro, em virtude dessa nova modalidade aí de apresentação. Isso aí, essa nova modalidade de apresentação tem aproximado as pessoas, não é? Nós recebemos geralmente visitas do pessoal de Florianópolis ou algumas vezes do interior do estado, eles vêm de ônibus para realizar as visitas no tribunal, mas de outros estados, geralmente quando passam as férias, o tribunal está em recesso, e quando passam as férias em Florianópolis, procuram os pontos turísticos, porque o nosso estado possui diversos pontos turísticos bem interessantes, e essas visitas ao tribunal de alunos, por exemplo, como da Universidade Federal da Bahia, que estão presentes, seria impossível, não impossível, mas pouco viável em uma modalidade normal, presencial de visitação. Então, esse primeiro evento, ele traz ali, dessa modalidade virtual, ela traz também essa inovação, que estamos recebendo acadêmicos de um outro estado que poderá conhecer o funcionamento da nossa Justiça do Trabalho e verificar aí as similaridades e também algumas diferenças que possui a Justiça do Trabalho com relação à sua região, ao seu estado de origem. Eu vou iniciar aqui a palestra falando da estrutura da Justiça do Trabalho, mas para localizar aí os acadêmicos sobre o que é a Justiça do Trabalho, o que é a Justiça do Trabalho. E, posteriormente, eu falarei ali, como já bem pontuou a Letícia, sobre a conciliação, sobre a conciliação, os núcleos de conciliação, centros de conciliação, lembrando que na Justiça do Trabalho, inclusive no TRT da Bahia, Santa Catarina e das outras regiões, o mês de novembro será um mês da conciliação, mês de incentivo da conciliação. É um projeto nacional, um programa nacional que o TST lançou e foi encampado pelos tribunais regionais. E por fim, eu conversaria um pouquinho sobre a atuação da Justiça do Trabalho catarinense durante a pandemia, ressaltando a nossa produtividade,
Nós somos uma justiça que é extremamente digitalizada, sempre atuamos de forma arrojada, e o que nos levou à possibilidade de uma normal atuação na época da pandemia, né? Tivemos impacto, claro, mas também tivemos resultados expressivos que eu gostaria de mostrar para os alunos, para os professores que estão nos assistindo. Iniciando a palestra, então, com o tópico primeiro, falando um pouquinho da Justiça do Trabalho, não é? A Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, isso daí, como nós aprendemos ali logo no início da faculdade, os poderes são unos, não é? E são divididos em funções, função judiciária, legislativa e executiva. Mas então o Poder Judiciário, como poder, ele é uno, é uma coisa só. Temos o STF, né, no topo ali, os tribunais superiores e os ramos de justiça, que se dividem por competências. A questão da divisão dos processos, onde é que vai parar um processo? É competência. Processo questionando um assunto eleitoral, justiça eleitoral. Processos ali relacionados a crimes cometidos por oficiais ou praças das Forças Armadas, Justiça Militar da União. Processo de família, não importa quem é a parte, está lá se separando, Justiça Estadual. Então, e a Justiça do Trabalho cuida aí das relações de trabalho, com exceção ali de servidores públicos estatutários, que a competência seria da Justiça Federal. O importante, então, a Justiça como um todo, ela é composta da Justiça da União, lembrando que é uma coisa só, mas temos a Justiça da União e a Justiça dos Estados, Tribunais de Justiça do Estado, no caso nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aí na Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, são os Tribunais de Justiça, a Justiça Estadual. O Poder Judiciário da União, do qual faz parte a Justiça do Trabalho, é composto da Justiça do Trabalho, temos a Justiça Federal, né, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral e a Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Atualmente não temos territórios, mas temos o Tribunal de Justiça ali. O Distrito Federal não é Estado, então faz parte do Poder Judiciário da União. Então, o Poder Judiciário, como Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, como integrante do Poder Judiciário da União, é uma justiça de âmbito federal. Né? Por isso que, em algumas petições, sempre direcionam ao juiz federal do trabalho, embora esse não seja propriamente o nome do cargo que consta em nossa legislação. Né? E a Justiça do Trabalho, então, como Justiça da União, o que possui? Ela possui um Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 27 ministros, 27 ministros, são 21 de carreira e 3 lá do 5º Constitucional. 3 provenientes da OAB e 3 provenientes do Ministério Público. Então, 21 de carreira e 5º Constitucional. É o único Tribunal Superior que adota o sistema de 5º Constitucional. O STF, a nomeação é livre. O STJ, nós temos terço, né? Um terço vem dos Tribunais de Justiça, um terço do STJ e um terço da OAB, Ministério Público. O Tribunal Superior Eleitoral são 7 ministros, né? E não tem essa composição do 5º. E o Superior Tribunal Militar, nós temos 10 generais, 5 ministros de civis, sendo que um só é oriundo da carreira da magistratura da Justiça Militar da União. Então, o TST adota esse sistema de 5º e está no topo ali digamos aí, do organograma da Justiça do Trabalho. Por ser justiça, uma justiça federal, ela é subdividida em regiões. Tá? Analogamente, a Justiça Federal, ela é dividida em regiões. Em geral, uma região corresponde a um estado. No estado da Bahia, por exemplo, é a 5ª região. A nossa região, a 12ª, corresponde ao estado de Santa Catarina.
regiões, por exemplo, a 14ª região, Rondônia e Acre, corresponde a 2 estados, e nós temos em São Paulo 2 regiões, 2 tribunais em São Paulo. Temos a 2ª região, que pega ali a São Paulo, Grande São Paulo, litoral, pedaço do litoral, e a 15ª região, que é o tribunal que fica em Campinas, que pega o interior do estado de São Paulo. São 2 tribunais de grande porte. E essa divisão, então, nós costumamos sempre falar do Tribunal de Justiça baiano, Tribunal de Justiça catarinense, porque geralmente corresponde a um estado. Mas o de São Paulo já é o Tribunal, é o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Né? Então, a Justiça do Trabalho está dividida, então, em 24 regiões. Né? Cada tribunal desses possui varas do trabalho, que seria o primeiro grau de jurisdição. No caso de Santa Catarina, nós temos 60 varas, espalhadas no interior do estado. Né? Alguns locais, como onde eu sou titular, né? Eu sou titular da 2ª vara de Brusque, nós possuímos lá, naquele foro, 2 varas. Florianópolis são 7, Joinville são 5, esses são os foros maiores. Santa Catarina não tem foros muito grandes, como nós temos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas. Nossos foros, mesmo os maiores, não são tão grandes. É um tribunal de médio porte. Né? Especificamente ali quanto às varas do trabalho, os processos trabalhistas, em geral, ingressam nas varas do trabalho. Ele é processado ali, caso não, as partes não consigam chegar num consenso, que é o acordo que nós vamos falar, o juiz do trabalho lá da respectiva vara, ele profere ali uma sentença, e o processo e as partes são intimadas. Se não estiverem contentes, recurso. Esse recurso vai para o TRT. Se ainda não estiverem contentes com a decisão proferida ali em Florianópolis, no nosso caso pelo TRT-12, e no caso da Bahia pelo TRT-5, recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. O recurso para o Tribunal Superior do Trabalho ele já é bem mais restritivo. Os senhores que estão estudando direito sabem que a matéria fática não é discutida nesses recursos para os tribunais superiores. Então, esse recurso é um pouco mais limitado. Não é um recurso muito fácil de ser conhecido, não tem aquela devolutividade ampla que possui o recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Uma questão interessante aqui, que difere a Justiça do Trabalho da Justiça Federal e Estadual, da Justiça Comum. Na Justiça Comum, quando a pessoa não está contente com a sentença, ela recorre. O recurso, se estiver na Justiça Federal, vai parar no Tribunal Regional Federal ou no Tribunal de Justiça, se for na Justiça Estadual. Da decisão do TRF e do TJ, vocês podem recorrer diretamente para o STF. Né? Dá para recorrer diretamente para o STF. É o tal do recurso extraordinário. E também pode recorrer para o STJ. Então, você pode apresentar recursos diretamente para o STF da decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Na Justiça do Trabalho, o caminho é diferente. Né? Se uma decisão do TRT, supostamente, você entende que ela violou a Constituição, você não recorre direto para o STF, você recorre para o TST. Da decisão do TST, aí sim você pode cogitar em recurso para o STF. O caminho para chegar no STF é mais longo. E o que isso gera uma peculiaridade. O TST cuida de questões constitucionais no âmbito da Justiça do Trabalho. Para dizer se é constitucional ou não, é claro que depois há um recurso posterior, a possibilidade de recurso extraordinário da decisão do TST, mas isso não é típico, por exemplo, do STJ. O STJ, exceto para conflitos de competência ou uma outra questão, ele não trabalha, ele trabalha com a legislação infraconstitucional. O TST trabalha também com a legislação constitucional. E isso daí, muitas vezes, acaba se formando uma jurisprudência. A jurisprudência do TST, súmulas, vocês vão observar diversas súmulas falando sobre a Constituição, falando,
orientações jurisprudenciais do TST falando sobre a aplicabilidade da Constituição no âmbito da Justiça do Trabalho. Porque o caminho para se chegar no STF, ele passa necessariamente pelo TST. Isso é uma peculiaridade bastante interessante da Justiça do Trabalho. Com relação à carreira, eu vou eu estou tentando me limitar aqui na questão de tempo, para poder falar das outras questões. A carreira da magistratura do trabalho, com exceção do pessoal do Quinto Constitucional, ela começa através de concurso, né? Tem que ter aquele prazo aí de 3 anos de prática jurídica. Os senhores que são acadêmicos, na minha época não existia essa obrigatoriedade, mas atualmente tem que ter aquele período de prática jurídica, você se inscreve no concurso, se for aprovado, você toma posse como juiz do trabalho substituto. O cargo é esse, juiz do trabalho substituto. Depois de algum tempo, caso você se inscreva para promoção, né, muitos não se inscrevem, você é promovido para juiz titular de alguma vara do trabalho. Ainda você pode ter acesso ao cargo de desembargador, também se inscrevendo, né, caso queira, e chegar ao cargo de desembargador. Para ministro, também, os desembargadores ali, interessados, podem concorrer à vaga de ministro, aquelas 21, das 27 vagas de ministro, aquelas 21 destinadas aos juízes de carreira. Então, você pode ali pegar e chegar a ministro do TST. Né? As promoções são de juiz titular para substituto e até o cargo de desembargador, as promoções são por antiguidade e merecimento. Já para o TST, a forma de seleção é diferente. Né? A forma de seleção ela é escolha de listas e indicação pelo presidente da República, isso para os cargos de carreira. Né? O TST escolhe ali forma uma lista, envia para o presidente da República, o presidente da República que acaba decidindo quem que vai ser o ministro. Aí não tem essa história de antiguidade e merecimento. Naquela lista de desembargadores, o TST chegou à conclusão que são os mais aptos a assumir essa função de ministro, vai para o presidente da República, o presidente da República escolhe. Né? Então, ela tem essa estrutura, a carreira da magistratura. Lembrando, assim, que as promoções, remoções, na magistratura, em geral, isso não só na Justiça do Trabalho. Uma das garantias da magistratura é a questão de inamobilidade. Então, até para ser promovido, você tem que se inscrever. Né? Como a Justiça do Trabalho, muitas vezes o juiz substituto, nossas varas do trabalho, em geral, não todas, mas em geral elas possuem 2 juízes. Né? 2 juízes. Em Santa Catarina, promoveram por merecimento agora uma juíza na semana anterior, e ela foi promovida depois de 14 anos de carreira. Muitas vezes, depois de 14 anos de carreira, você já está estabilizado. É como na Justiça Federal. Imagina você ser juiz federal substituto a região de vocês da Justiça Federal é a 5ª, então você está ali em Salvador, já está com a família constituída, muitas vezes já dá aula na faculdade, seus amigos estão ali, o seu ciclo de vida está todo ali. Quando sai a promoção para o juiz titular, pode ser que seja, se for na Justiça Federal comum, provavelmente para um outro estado e interior. Né? Pega a primeira região, tá lá da Justiça Federal comum, está lá em Belo Horizonte, de substituto, aí foi promovido para Macapá, muitas vezes. Então, alguns preferem não se inscrever para essa promoção. Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho, como as regiões geralmente correspondem a um estado, os juízes costumam, em sua maioria, pelo menos na 2ª região, se inscrever aí para essa promoção. E depois vão retornando como titulares aí para os locais onde eles querem viver. Né? Então, a questão ali da magistratura é a carreira da magistratura
na União ela tem essas peculiaridades, nós não temos aquele monte de entrâncias que temos na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, é juiz substituto, titular, desembargador. No Estado, você vai para uma entrância, substituto, depois titular de uma entrância inicial, que geralmente é uma comarca, de uma cidade pequenininha, intermediária e final, e algumas têm a entrância especial, que é a capital, e dali sim que vai ser desembargador o juiz. O nosso não, o juiz titular que está ali no interior, se ele quiser fazer a carreira por ali e ser promovido por antiguidade para desembargador, ele pode ser, não tem essa questão de entrâncias. Ministério Público do Trabalho, só rapidamente, assim, a carreira deles ali, o Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público da União. A carreira deles começa como procurador do trabalho, depois, posteriormente, procurador regional do trabalho, e, por fim, o cargo máximo da carreira deles é chamado de subprocurador-geral do trabalho. São os que atuam aí no TST, em Brasília, né? Aí não, aí é na Bahia, em Santa Catarina. Ali, em Brasília, no TST. São subprocuradores gerais do trabalho, né? Então, essa é uma breve exposição que eu faço, assim, mais para norteá-los com relação à Justiça do Trabalho, e sem maiores delongas, eu vou passar para o nosso principal tema aqui, que é da palestra, que é a questão da conciliação. Conciliação, a Justiça do Trabalho sempre foi conhecida como uma justiça conciliadora. Tá? Antigamente, antes das varas do trabalho se chamarem varas, nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento. Tinha juntas de conciliação e julgamento com um juiz togado, no caso, juiz concursado, e 2 eram juízes provisórios, né? Classistas que tinham um mandato aí de 3 anos. Muitas vezes iam renovando. E decidiam aí conjuntamente. E sempre ele teve um aspecto relacionado à conciliação muito forte. O presidente do nosso tribunal, que ele foi juiz de direito, ele relatou, ele era servidor da Justiça do Trabalho, passou no concurso da Justiça Estadual e foi juiz de direito. E depois passou no concurso da Justiça do Trabalho e fez a carreira na Justiça do Trabalho, chegando à presidência do nosso tribunal. Em uma conversa com ele estava relatando o seguinte: ele disse que, como estava acostumado com aquela história da Justiça do Trabalho, ele assumiu o cargo lá de juiz de direito em Santa Catarina. E tinha um processo ali que era complicado. O que ele fez uma audiência com as partes e foi, incentivou tal, tudo, e chegaram num acordo. O que ele me relatou é que ele foi repreendido pelo juiz titular lá da vara, falando que aquilo lá não era atitude. O juiz não podia. Como é que o juiz faz isso aí? Que acordo? Acordo não. O juiz tem que julgar, né? E ele tinha procedido dessa forma, porque na Justiça do Trabalho, como servidor, ele tinha pego essa cultura da conciliação, né? Hoje em dia, o que se demonstrou foi que a Justiça do Trabalho estava certa. Se nós olharmos a Justiça Comum, a Justiça, o Código de Processo Civil mesmo, ele fala muito na questão ali de conciliação, dá muita ênfase à questão da conciliação, né? Até em processos criminais, já começamos a falar em conciliação, nós pegamos ali a questão de juizados especiais, né? Cesta básica, paga isso, paga aquilo, repara crime de menor potencial ofensivo, e falamos bastante em conciliação. É o que... mas da natureza mesmo, dentro do Poder Judiciário, quem tem e sempre trabalhou com conciliação, tem uma expertise maior de conciliação, é a Justiça do Trabalho. Muitas dessas normas que estão se adotando na Justiça Comum, o CPC adotou, foram provenientes de experiências que nós temos na Justiça do Trabalho. Então, por que a conciliação se alastrou da Justiça do Trabalho para os outros ramos do Poder Judiciário? A conciliação se alastrou porque a melhor forma de solução de conflitos é a questão ali da conciliação.
né, as partes têm que se desarmar. Muitas vezes, a pendenga judicial, ela é desgastante, né, o estresse, aquela mágoa que a pessoa continua vivendo aí, até que se chegue a uma solução, até que se chegue a uma solução definitiva no recurso, muitas vezes isso daí se pode resolver através de conciliação, né? Estava esses dias aí conversando com minha irmã, que é promotora de justiça, e atua na área da família, no Paraná. E ela estava me relatando o seguinte, que algumas audiências de conciliação deles duram 4, 5 horas. E é todo um trabalho de construção para que se chegue num consenso, né? Seria mais fácil de julgar do que ficar fazendo 4, 5 horas? É muito mais fácil de julgar. Só que a guarda, o juiz decide. Não, a guarda vai ficar assim, vamos compartilhar a guarda e resolveu. Mas o problema em si ele não está resolvido. Ainda mais como na família. A família vai continuar convivendo, pai vai continuar sendo pai, mãe vai continuar sendo mãe. Então, a conciliação, por isso esse esforço deles muito grande atualmente, também de conciliar, porque daí acaba se resolvendo a questão de uma forma mais pacífica, e tem toda uma técnica. Muitas vezes realizam-se várias audiências para que, né, as pessoas cheguem num consenso, por exemplo, no caso de guarda, porque a briga judicial, se ela perdura, muitas vezes acaba respingando no psicológico da própria criança, objeto da guarda, né? Então, e na justiça do trabalho, a mesma coisa, né? Não houve descumprimento da legislação, não houve, algumas coisas são controvertidas, há sempre a busca do caminho pelo consenso, né? Pelo consenso. E nessa busca do consenso, nos últimos anos, a Justiça do Trabalho investiu bastante, isso aí na própria quinta região também, investiu bastante na questão ali de conciliação. Nós temos uma comissão nacional, né, CONAPROC, que cuida aí e organiza a questão da conciliação no TST. Isso daí está aos cuidados do ministro vice-presidente do TST, que é o responsável aí por essa parte da organização da conciliação nos tribunais, das linhas gerais para os tribunais do Brasil. E cada tribunal possui um núcleo permanente de conciliação. Cada tribunal possui um núcleo permanente de conciliação, que, no caso do nosso tribunal, eu sou o coordenador. Eu sou o juiz coordenador do núcleo permanente de conciliação. Esse núcleo de permanente de conciliação, que também também existe no TRT da Quinta Região Bahia, ele é o responsável por organizar as atividades dos centros de conciliação, chamados de SEJUSCs, né? Esses SEJUSCs, no caso de Santa Catarina, vara única não tem. O local onde só tem uma vara não tem SEJUSC, né? Não teria razão de ter um SEJUSC e entender que não haveria razão de ter um SEJUSC no local onde é uma só vara. O SEJUSC, muitas vezes, ele é interessante nos locais onde há mais de uma vara. Em todos os foros nossos com mais de uma vara, nós possuímos um SEJUSC de primeiro grau. E o que é interessante do SEJUSC? O SEJUSC ele tem uma equipe especializada na mediação e realização de acordos. Ele pode receber processos de todas as varas daquela localidade. Então, você pode concentrar, por exemplo, nessa época de pandemia, tem uma empresa X ali que está com uma quantidade grande de emissões. Podemos enviar todos os processos para o SEJUSC e lá tentarmos construir uma solução consensual coletiva, assim, para esses vários processos que estão em curso, né? Então, o SEJUSC tem muita utilidade nessa questão aí da possibilidade de receber processos de todas as varas, né? Uma questão um pouco mais complexa, que demanda ali uma conversa maior, relembrando aqueles processos de família, não chega a ser esse nosso caso, mas há processos ali, muitas vezes a questão ali de paralisações, vai paralisar, os empregados começam a entrar com ações
pedindo rescisão indireta e a empresa está com risco de fechar. Enviem esses processos para o Sejusc, porque lá o tempo de conversa com as partes é muito maior. O ambiente, quando estávamos trabalhando no presencial, ele é um ambiente todo construído, porque ele é um ambiente menos sisudo, menos sério, com mesas redondas e mais apto. O ambiente é construído com o intuito de deixar as partes mais confortáveis. Agora estamos atuando de forma telepresencial, né? Então não teria muita diferença da live que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, tentamos, nesse momento, deixar um ambiente mais leve. Ele sabe que aquele juiz que está ali do Sejusc não é o juiz que vai julgar o processo. Eles têm uma liberdade muito maior de conversar um com o outro, né? Os conciliadores têm muito tato na aproximação, na forma de aproximação das partes. Então, esses Sejuscs de primeiro grau, aí vinculados ao núcleo permanente de conciliação, tem um papel muito importante nos nossos índices de conciliação, que beiram 50% no TRT de Santa Catarina. E nós temos um Sejusc de segundo grau, que eu sou o coordenador. O Sejusc de segundo grau, ele funciona da seguinte forma: os embargadores têm o recurso ali para julgar, né, e eles tem certos processos que há probabilidade maior de se chegar a um consenso. Nós temos alguns processos que nós temos uma probabilidade grande de se chegar a um consenso. Nesses casos, muitos já têm aquele depósito recursal, que acho que já aprenderam com o professor de processo de trabalho, que as empresas precisam depositar para recorrer, e enviam esses processos aí para que o Sejusc de segundo grau atue, né? No Sejusc de segundo grau também há uma equipe especializada na conciliação que vai entrando em contato com os procuradores das partes, né? Muitas vezes, só esse contato já é o suficiente para as partes peticionarem no processo e chegarem no acordo. Outras vezes, né, nós temos que chegar e marcar uma audiência, conversar, ou mais de uma audiência. Essa é a finalidade do Sejusc. Né? O Sejusc de segundo grau, mesmo nesse período de pandemia, né, já realizou aproximadamente 400 acordos, que envolveram cerca de 50 milhões de valores pagos aos reclamantes. Então, é a estatística de segundo grau que eu tenho, porque é onde eu atuo, e então nós temos um índice de sucesso muito grande. Se a briga, digamos, a desavença não parou em primeiro grau, nós também conseguimos pará-la em segundo grau, né? No Sejusc de segundo grau, nós tivemos acordos ali, juntamente com a Secretaria de Execução, da qual eu sou coordenador, nós realizamos 2 acordos extremamente relevantes, nos quais, em ambos, foram realizadas várias audiências, e audiências de horas, assim, 3 horas, 4 horas, 2 horas. Nós fizemos um acordo num clube de futebol, que é o clube de futebol da nossa capital, um dos clubes proeminentes do estado. Eu não entendo muito de futebol, né, mas eu sei que nós temos 2 clubes, o Figueirense, o Avaí, Chapecoense, Criciúma e alguns outros clubes mais proeminentes. E nós fizemos um acordo do Figueirense, inclusive foi noticiado, envolvendo vários credores. Realizamos diversas audiências, ainda era na época presencial, feitos através do Sejusc de segundo grau, no auditório do nosso tribunal. Uma parte dos advogados e partes estavam presentes no próprio auditório, e outros, inclusive de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, ou do interior do estado, estavam presentes telepresencialmente. Então, fizemos audiências mistas, né, que eles estão chamando de audiência mista, hoje em dia, com a retomada das atividades. Nós já fizemos antes da pandemia. Por quê? Para possibilitar a participação dos advogados. E conseguimos chegar a um acordo global do Figueirense. Vocês notem que não é muito fácil você chegar a um acordo onde há mais exequentes com advogados distintos, ainda de estados distintos. Mas é muita conversa, por isso demonstra aí a expertise do pessoal do Sejusc em atuar nesse tipo de conciliação. Realizamos também uma conciliação
de um time de futebol do oeste de Santa Catarina, chamado Chapecoense. Eles tiveram um acidente aéreo aí, em que houve o falecimento aí de boa parte do time dos integrantes da equipe, e conseguimos aí, através aí já na época da pandemia, e tudo de forma telepresencial, a Secretaria de Execução, juntamente com o Sejusc de segundo grau, conseguiu dar um encaminhamento e repactuar os acordos aí, porque o clube estava passando por dificuldades decorrentes da pandemia. Esse acordo foi feito esse ano, inclusive foi noticiado. Essas questões todas ali, elas demonstram aí a importância da conciliação. Eu gostaria de deixar registrado desses dois exemplos, né, que muitas vezes a conciliação, as partes não conseguem, por motivos diversos, né, chegar num consenso ali na fase de julgamento do processo. E nós chegamos ali na fase de execução. Né? Na fase de execução, nessa semana, no dia 26, eu estava aí um representante do Tribunal Catarinense numa reunião dos juízes gestores de execução do sul do Brasil. E a abertura foi feita pelo ministro do TST, Brandão, Cláudio Brandão, que relatou o seguinte, que há muito devedor que esconde os bens e se utiliza artifícios. Nesse caso, a justiça tem que ser mais dura, e por isso nós temos até um núcleo de pesquisa patrimonial, que é um laboratório de investigação. Mas há devedores, assim, que eles se sentem constrangidos de dever. Ele quer resolver. Talvez esteja num momento de dificuldade. Ele quer solucionar a questão. E, nesse caso, a justiça não pode deixá-lo também desamparado. Nós temos que servir como um meio para que essas partes, executado e exequente, tentem chegar num consenso de como é que vamos pagar. Existe uma dívida. Como é que vamos pagar isso daí? Não é? E nada mais propício aí de utilizarmos ali os sejusques, né, nos locais onde há, para a solução desses conflitos. E o que se verificou no TRT de Santa Catarina, ali na gestão de metas? Né? Na gestão de metas, quando eu verifiquei as metas de execução comparativamente ao número de audiências de tentativa de conciliação realizadas, descobriu-se que a solução das execuções está proporcionalmente ligada a essa conversa, essas audiências de tentativa de conciliação na execução. Muitas execuções que elas estavam se arrastando, nós conseguimos resolver uma conversa. Por quê? Porque vai tentando penhorar, depois vai tentando vender. Né? Aí, de repente, faz uma audiência, fala, já ocorreu de audiências que chega ali o ex-empregado, o exequente, e fala, não, eu quero esse bem aí. Para mim está isso daqui. Aí, não, então vamos acertar só os honorários do advogado, vamos fazer uma forma parcelada, o que o juiz pode ajudar, tem uma outra questão ali pendente de custo, será que daria, se for um valor baixo dá para apresentar, dá, e vamos costurando um acordo também na fase de execução. Então, os acordos ali, agora que teremos aí no mês de novembro, os acordos em novembro espera-se que se cheguem, e aí na Bahia também, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Tá? E nós temos uma modalidade aqui nova de mediação que veio junto com a pandemia. Quando chegou essa pandemia, isso nos obrigou a atuarmos de forma telepresencial. E foi um impacto muito grande para diversos setores econômicos aqui em Santa Catarina. Alguns se saíram melhor, mas há setores de restaurante, bares, a questão ali da indústria de confecção, elas foram muito impactadas com essa questão aí da pandemia. E o incentivo maior nessa época para se resolver as coisas sempre foi na conciliação. E houve uma recomendação do vice-presidente do TST, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, no sentido de que fizéssemos conciliações, mediações de conciliação também na fase pré-processual. Isso é algo que não existia.
é algo que implantamos aí no período da pandemia e que chamamos de mediação pré-processual. Nessa mediação pré-processual, as partes, elas podem procurar a Justiça do Trabalho, no nosso caso, através de e-mail, e marca-se uma audiência e muitas vezes se consegue resolver uma questão para não pagar as decisórias, né? A gente vai lá, entra ali, manda um e-mail, olha, tá, estou tentando cobrar minhas decisórias aqui, a empresa me mandou embora, né? Haveria possibilidade de uma mediação pré-processual? Sim, agora há, né? Essa mediação pré-processual, ela foi recomendada aí pela vice-presidência do TST e os tribunais regionais do trabalho passaram a executá-las. E nós marcamos uma audiência e estamos obtendo bastante sucesso na realização de acordos sem a necessidade da parte ingressar com o processo. Se não chegar num acordo, tudo bem, aquele procedimento é arquivado. Mas se chegarem num acordo, já tem um juiz lá mesmo, o juiz aproveita, homologa essa composição e essa questão é resolvida sem que a parte entrasse em litígio com a outra, apenas com uma boa conversa, digamos. Nessa mediação pré-processual, ela tem sido adotada aí com sucesso nos tribunais aí do Brasil. Tá? Eu vou ter que, gostaria mais de falar sobre algumas outras questões relacionadas à conciliação, mas eu vou ter que passar, até para possibilitar aí as perguntas ao final, vou ter que passar sobre a atuação do nosso TRT durante a pandemia. Santa Catarina teve uma peculiaridade. Os decretos sanitários, principalmente naquele mês de março, abril, maio, foram muito restritivos. Transporte público em várias cidades ficaram sem circular, tiveram proibição de circular. Florianópolis, hotéis ficaram impedidos de receber turistas, a rodoviária também ficou fechada. E então nós tivemos ali que uma atuação, a própria limitação da atividade do tribunal pelos decretos foi bem impactante. E o que acabou acontecendo foi que colocamos todo o tribunal e as varas em teletrabalho, trabalho remoto, né? E os juízes que estavam acostumados a realizar as audiências presencialmente passaram a realizar as audiências de forma telepresencial. Passaram a realizar as audiências de forma telepresencial, inclusive no Sejusques. Os Sejusques passaram a atuar todos de forma telepresencial. Isso serviu, de uma certa forma, para quebrar uma resistência, né? Hoje em dia nós gravamos nossas audiências, analogamente ao que já faz a Justiça Federal e Estadual aqui em Santa Catarina, mas nós digitávamos ata, hoje em dia nós gravamos as audiências, ouvimos testemunhas de forma telepresencial, os servidores, magistrados estão todos em teletrabalho. Eu estava comentando no início ali da palestra, por exemplo, está cada um em um canto, e nós podemos transmitir essa experiência para alunos acadêmicos, até professores ali da Universidade Federal da Bahia, né, o que não seria viável se fosse pela via presencial, né? Então, isso daí, então, houve muita quebra de resistência. Hoje em dia, as reuniões, eu participei, por exemplo, dessa reunião segunda-feira da questão ali da gestão de execução, a reunião foi no TST, no mesmo dia participei de uma reunião em Florianópolis e fiz uma reunião em Brusque com servidores. Então, é algo que modificou bastante o modo nosso de trabalhar, modificou o nosso modo de pensar, vai nos trazer modificações posteriores, pós-pandemia, com certeza, né? Mas o TRT ali de Santa Catarina, TRT da 12ª região, eu coloquei para os senhores que sempre foi um TRT arrojado. Nós sempre nos consideram um TRT, um tribunal arrojado. Em 99, quando iniciei na magistratura, em 1999, as nossas comunicações para o juiz já eram feitas por e-mail. Naquela época de transição, ainda mandavam por escrito e por e-mail, né? Porque, como tudo, tem uma certa resistência. Alguns juízes falavam, vou ter que abrir o meu e-mail, aí para evitar
em 99 ainda mandavam por escrito e por e-mail. Depois começou só por e-mail. Carta aplicatória por e-mail começamos a enviar, né? Também teve resistência no início, né? Mas daí a carta aplicatória, como é que o juiz vai assinar? Hoje em dia é tudo por malote digital, né? Então, mas sempre teve esse arrojo, né? Eu lembro que o presidente do tribunal naquela época, ele sempre comentava ali que nós temos que estar abertos aí para as novas formas de atuação. Ele sempre citou um exemplo do Rio de Janeiro, né, num recurso que existe, as partes, ou uma das partes alegou nulidade de um processo quando as atas passaram a ser datilografadas, porque elas não estavam sendo escritas apenas, lembra aquela letra bonita que faziam as atas de audiência? E houve um recurso para questionar isso daí. Falaram, não, nulidade, é nulo porque não está escrito à mão, né? Tem que tomar cuidado. Hoje em dia a gente até dá risada, como é possível isso daí, né? Mas houve esse tipo de arguição. Então, a mudança sempre traz uma resistência. Mas o nosso tribunal sempre foi visto como um tribunal muito arrojado. Tanto é que serviu de piloto para a implantação do PJE. E o PJE é o processo que é o sistema que se usa na Justiça do Trabalho, no STF, é o PJE. Né? Nós desenvolvemos em Santa Catarina o processo administrativo, chamado PROAD, que corre nossos processos internos, que foi adotado por diversos tribunais, né, no Brasil. Né? Então, todo esse arrojo aí em Santa Catarina, ele acabou refletindo também na produtividade do tribunal no período de pandemia. Apenas para deixar registrado para os senhores, o tribunal até 27/10, eu peguei isso daí na estatística aqui, as 60 varas de Santa Catarina realizaram no período de 16 de março, quando fechou tudo, até 27/10, nós fizemos 30.488 audiências, todas de forma telepresencial, com juízes em casa, como estou agora, né? Letícia, que está apresentando, também está em casa. Todos em casa, realizam com os advogados em casa ou no escritório, as testemunhas, partes, todo mundo à distância. Realizamos 30.488 audiências telepresenciais, 16 de março a 27/10. E 9.000, aproximadamente, foram audiências de instrução, em que foram ouvidas partes, testemunhas. Né? Tudo isso daí devido a esse sempre arrojado, nosso modo de pensar arrojado, de adaptabilidade às novas formas de trabalho. Houve muita, claro, conversa com o pessoal da OAB, né, porque os advogados também estavam temerosos dessa nova forma de atuação, mas com isso nós conseguimos atuar. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo o seguinte, né, agora dados desde o início, desde janeiro até 27/10. O Tribunal Regional do Trabalho recebeu, nas 60 varas, nós recebemos 54.821 processos, de janeiro até 27 de outubro. Nós conseguimos solucionar, por acordo ou por sentença, 55.291. Ou seja, deixa eu fazer uma continha rápida, 450, um pouco mais, quase 500 processos a mais solucionados do que foram recebidos nas 60 varas nesse ano de pandemia. E isso daí só se deve, essa produtividade só se deve em virtude do elevado número de audiências telepresenciais que nós conseguimos fazer, não é? Por isso que veio essa ideia, falando, vamos receber então o pessoal da Universidade Federal da Bahia, porque mostra que essa atuação à distância, ela é também o futuro. Obviamente, nossos fóruns vão reabrir, né? Mas muitos atos nós realizaremos aí, continuaremos a realizar dessa forma. Ou seja, das 54.821 ações, nós resolvemos 500 ações a mais. Ou seja, o tribunal baixou o acervo de primeiro grau que tínhamos em dezembro de 2019. Não é? Se não tivéssemos conseguido nos adaptar rapidamente à atuação de forma telepresencial, o resultado teria sido diverso, né? Então, a Justiça do Trabalho em Santa Catarina ela está conseguindo entregar
para o jurisdicionado o resultado, ou uma sentença, acordos, tal. Né? Esses números aí, quando eu verifiquei esses números com a estatística, em setembro estava quase aproximando, empatando, e agora em outubro nós passamos no número de processos, de solução de processo. Isso daí nos deixou muito felizes. Aí, os juízes, os servidores ficaram muito felizes quando isso ocorreu, porque nós temos que lembrar que março e abril foram mesmo muito complicados, nos colocaram em teletrabalhos abruptamente, né? Assim, em razão da pandemia. E essa adaptação, ela foi rápida. Nós começamos mesmo a retomar. Os 2 primeiros meses foram muito difíceis, aí começamos a retomar e a produtividade ela foi crescendo, atuando de forma telepresencial. Eu falaria sobre a questão ali de previsão, de como os acadêmicos de direito vão atuar no futuro. A previsão é de aumento do teletrabalho, aumento da utilização dos meios de informática, mas eu gostaria agora devido ao horário, encerrar a nossa palestra para que os acadêmicos possam apresentar aí, ou já apresentaram questionamentos. Letícia? Oi, doutor Nakajo. Muito obrigada pela palestra do doutor, foi bastante aqui esclarecedora para todo mundo, acredito. Antes de fazer algumas perguntinhas aqui, eu gostaria de constar o pessoal que enviou algumas mensagens pelo chat. O Ander Luiz Pereira Costa Júnior disse que, em nome da Universidade Católica de Salvador, ele agradece o convite e parabeniza a iniciativa do tribunal, né, e na pessoa aí do Dr. Roberto Nakajo. Também a Fabiana falou que o Sejusc aí tem um papel muito importante na área civil, né? E outro comentário do Josiel falou que é uma atuação muito incrível realmente aí a abordagem através da mediação. Tá? E agora então tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Eva e também pela Roberta. A pergunta das duas são a mesma, doutor Nakajo. Elas gostariam de saber por que não há, ou melhor, por que não há quem se inscreva para promoções? Eu estava explicando, muitas vezes a pessoa ela se estabiliza ali numa determinada região. Em geral, as varas do trabalho, assim como as varas federais, elas têm 2 juízes, é diferente da justiça estadual. Elas têm 2 juízes, tem um titular e um substituto. As promoções levam muito tempo. Por exemplo, na nossa região, as promoções estão levando cerca de 14 anos. Então, você 14 anos como substituto, algumas vezes você não quer ir para um lugar distante para ser promovido, né? Família, os filhos estão em idade escolar. Então, isso acontece muitas vezes, das pessoas não se inscreverem para a promoção e acabam ficando como juízes substitutos naquela localidade mesmo até a aposentadoria. O juiz titular também, muitas vezes. Imagine, por exemplo, a pessoa é juiz titular no interior da Bahia, já está lá, aí sossegou por lá. Se ele for promovido, o desembargador é Salvador, né? Se for Justiça Federal, então, o juiz aí é titular lá em Londrina, norte do Paraná. Aí vai ser promovido, vai ter que ir para Porto Alegre, né? Se for ser desembargador. Então, isso acaba, muitas vezes, as pessoas acabam não se inscrevendo para a promoção e aposentando ou como titulares ou como substitutos. No nosso caso, aí, para desembargador, nós temos ali, se não me engano, 2 ou 3 que são mais antigos que não se inscrevem. Se inscrevessem para a vaga de promoção por antiguidade, teriam passado. Então eu vou estender aqui também a nossas homenagens ao Tribunal Universidade Católica, né, em Salvador, e também, além da Universidade Federal da Bahia, que nós já estávamos mantendo contato. Obrigado pela presença e obrigado pela pergunta a Eva e a Roberta. Né? Uhum. Tá? Letícia? Tá certo. E aqui também o Eduardo mandou mais um comentário. Ele disse que o judiciário tem realmente dado um show de superação e eficiência. Bom, então, em função do tempo, realmente a gente vai caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Nakajo por ter aceitado o nosso convite. Passo a ele, então, as palavras para fazer suas considerações finais.
ainda bem que me sobrou um tempinho aqui para considerações finais. As considerações finais são no sentido que os acadêmicos devem sempre estar abertos a essas mudanças. Assim, a tecnologia, agora se fala muito em questão de inteligência artificial, no poder judiciário. É claro que com o devido cuidado, mas nós não podemos ficar fechados para as mudanças. Para quem está estudando, isso é mais fácil, né? Talvez para quem está atuando, a palestra deveria ser para quem está atuando, né? Porque geralmente a existência vem de quem está atuando faz muito tempo em determinado modelo, e as mudanças, elas são complicadas aí. A mudança na forma de atuação, geralmente a pessoa fica um pouco receosa. Então, que as pessoas tenham aí a mente aberta para as modificações, né? E com relação a essa atuação telepresencial, como aí em Salvador, assim como aqui em Santa Catarina, nós vamos ter um mês de conciliação. Espero que ajudem-nos a divulgar esse mês aí para a solução dos conflitos, e que os futuros acadêmicos, os futuros profissionais, os acadêmicos que nos assistam, tenham em mente a questão da conciliação. Nós temos que treinar nossos acadêmicos também na questão da mediação e conciliação, não só para o litígio. Tá? Eu agradeço muito a presença de todos, principalmente pela distância que foi quebrada. É algo até para se divulgar, que eu consegui fazer uma palestra para os alunos da Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica de Salvador, de casa, de Santa Catarina. Uma distância bastante considerável. Tá? Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado pelo pessoal aí da comunicação social, do SEDUC, do tribunal. Aí eu encerro. Obrigada, então, doutora Nakaji. E antes de encerrar, eu só gostaria de reforçar que até que as atividades presenciais do programa de visitação sejam retomadas, acadêmicos e a comunidade em geral poderão conhecer o funcionamento da Justiça do Trabalho catarinense por meio de vídeos disponíveis no site do nosso tribunal. E assim, então, a gente encerra a nossa live de hoje. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam, em especial aos alunos da Universidade Federal da Bahia e também da Universidade Católica de Salvador. Tenham todos um bom dia.